dia, meus amores. Vocês observem aqui, vocês estão observando que nós temos o nosso planisfério. Nós temos o nosso planisfério. Todos os continentes, todos esses continentes aqui, nós temos. A geografia estuda tudo o que contém nesse espaço. Então, a geografia vai estudar a paisagem, o território, a região, o lugar. Tudo isso quem vai estudar é a geografia. Nós estamos inseridos nesse espaço. Então, prestando atenção, vamos entender um pouquinho de quê? De fuso horário. Na última aula, a tia fez uma introdução do vasto território que o Brasil tem. E hoje nós vamos falar também do fuso horário. Os fusos horários. No Brasil existem 4 fusos horários. E para que foi criado esse fuso horário? Para padronização do horário mundial, maior integração do mundo, velocidade do avanço tecnológico, sistema de comunicação mundial. Então, foi para isso que foi criado os fusos horários. Então, essa padronização, essa maior integração, essa velocidade dos avanços tecnológicos, o sistema de comunicação mundial. Então, com isso, foi criado, para maior facilidade de comunicação, de padronização, foi criado os fusos horários. Primeiro fuso horário, que é o meridiano de Greenwich. Se vocês observarem aqui, ó, fuso horário, aqui, ó, fuso inicial, 0 hora, que é no meridiano de Greenwich. Aqui, 0 horas. Você vai já observar aqui, ó. Esse meridiano aqui, ó, 0 hora, que gira de oeste para leste, de oeste para leste, e também ele gira de quê? De oeste para leste. Então, do lado que o Brasil está, é o lado oeste. Oeste. Então, é menos. Tá vendo o sinalzinho de menos? E do lado da Europa, da Ásia, uma parte da África, Oceania, é o leste. É o sinalzinho de mais. Isso se deve ao quê? Ao movimento de rotação que a Terra faz. Esse giro aí que a Terra faz, de oeste para leste. É o movimento de rotação. Vamos ver como é calculado essas coordenadas geográficas. Como é que vamos saber qual os fusos horários? Como é calculado os fusos horários? Vamos lá observar. Ó, a circunferência da Terra, 360 graus, dividido por 24. Por que dividido por 24, tia? Por que dividido por 24, tia? Porque dia e noite totaliza 24 horas. Que cada um desses fusos corresponde ao quê? 15 graus corresponde ao quê? A um fuso. Então, cada uma hora é um fuso. Cada 15 graus é igual a 1 hora, ou um fuso. Então, a Terra, a volta que a Terra faz em torno de si mesma, que é o movimento de rotação, leva o quê? 24 horas, não é não? Então, esse movimento que a Terra faz, a circunferência, é de 360 graus. Dividido por quantas horas? Dividido por 24 horas. Igual a quê? A 15 graus. 15 graus é o mesmo que 1 hora. Aí a tia vai colocar aqui um vídeo
e logo após nós vamos retornar novamente com os fusos horários, certo? Imagine uma pessoa que faz uma viagem muito longa, com grande mudança de fuso horário. Os horários de comer e dormir serão drasticamente alterados e alguns sintomas como insônia, falta de atenção, irritabilidade e mesmo mudança de hábitos intestinais podem surgir. Em geral, para cada hora de diferença é necessário um dia de adaptação. Por exemplo, em uma viagem do Rio de Janeiro até Milão, normalmente o horário real é alterado em 4 horas. Isso significa que serão necessários aproximadamente 4 dias para uma adaptação completa. Os horários têm relação com o movimento de rotação da Terra e determina os dias e as noites. Veja, quando numa determinada cidade o Sol está mais alto no céu, a gente diz que essa cidade está no seu meio-dia solar. As cidades que estão localizadas no mesmo meridiano têm todas o meio-dia solar ao mesmo tempo. Isso significa também que elas têm o que a gente chama de mesma hora verdadeira ao longo de todo o dia. Já as cidades que estão em meridianos diferentes têm diferentes horas verdadeiras. Bom, mas se para cada meridiano a gente fosse ter uma hora diferente, ia ser uma baita confusão de horários. Você pensou muito bem. O movimento de rotação leva 24 horas e a Terra gira 360 graus ao longo desse período. Os fusos horários, que definem a hora oficial de cada região, foram estabelecidos a partir de 24 gomos delimitados por 2 meridianos com 15 graus de diferença um do outro. Veja, dentro de cada uma dessas 24 regiões, pode haver horas verdadeiras diferentes, já que a gente tem localidades em meridianos distintos. Além disso, a hora oficial, ou hora do relógio, não respeita exatamente os gomos dados pelos meridianos. Quer dizer, ela sofre alterações determinadas por cada país. Como você vê, a gente tem que estar atento. A hora oficial não coincide exatamente com a hora verdadeira. Por exemplo, o meio-dia solar nem sempre acontece ao meio-dia, quer dizer, às 12 horas. Certo, mas antes da gente continuar, será que você poderia me explicar por que na maioria das vezes eu vejo fusos horários representados em figuras como essa, e não no globo terrestre como você me mostrou? Mas veja, os meridianos ficam representados como retas verticais paralelas. Por isso é que a projeção de Mercator é a mais utilizada para representar os fusos horários. Puxa, isso é bem interessante, já detetive. Pela figura que você me mostrou, dá para perceber que partindo do meridiano de Greenwich em direção ao oeste, cada vez que a gente passa por uma dessas linhas divisórias e muda de faixa, tem que atrasar o relógio em 1 hora. No sentido contrário, se a gente parte de Greenwich e muda de faixa em direção ao leste, tem que adiantar o relógio em 1 hora. Exatamente. Assim, Milão vai estar uma faixa ao leste da faixa que contém Greenwich. Nesse caso, o fuso horário é indicado como GMT+1. GMT é a sigla para Greenwich Meridian Time, em inglês. Já Rio de Janeiro está na faixa GMT-3, isto é, 3 faixas a oeste da Greenwich. São, portanto, 4 horas de diferença na hora real entre essas duas cidades. Tem uma coisa que eu tô achando estranha. Para atingir o meridiano oposto ao de Greenwich, a gente pode caminhar tanto para o leste quanto para o oeste, mudando de faixa 12 vezes. E aí a gente vai ter 24 horas de diferença ao atravessar este meridiano? É por isso que este meridiano oposto ao de Greenwich é chamado Linha Internacional de Mudança de Data. Esta linha atravessa o Oceano Pacífico, mas seu traçado oficial não coincide exatamente com o meridiano. Ele contorna algumas ilhas, mais ou menos como acontece com os fusos horários oficiais dos países. O curioso é que ao atravessar esta linha de leste para oeste, você volta um dia no tempo, na data oficial. E é sempre bom lembrar que a distribuição dos fusos horários não segue rigorosamente os meridianos. Como eu já disse, os fusos dependem das fronteiras dos países e também de questões políticas. Assim, há países que adotam um fuso translado, de meia hora, e também tem casos como o da China, que adota um único fuso horário, embora pudesse adotar 4. No Brasil, são adotados atualmente 3 fusos horários, e a divisão oficial desses fusos é pautada pelos limites territoriais dos estados, de modo que também não coincide com os meridianos defasados de 15 graus. Além disso, é preciso você estar atenta, porque em muitos países, e em parte o Brasil inclusive, é adotado em determinado período do ano o chamado horário de verão. Então, meus amores, vocês assistiram o vídeo, mas eu quero que vocês prestem bastante atenção num dado importante
que o vídeo falou, só que não é mais 3 fuso horários. No Brasil, existe agora, atualmente, 4 fuso horários. Desde 2013. Desde 2013, nós temos 4 fuso horários. Se vocês observarem aqui, ó, nós temos o horário aqui, que pega a ilha Fernando de Noronha. Aí nós temos o horário de Brasília. Depois, nós temos aqui o horário que pega a Amazônia, Mato Grosso do Sul. E o 5º fuso horário aqui, que fica no 5º fuso horário, pega aqui o estado aqui do Acre. Então, no Brasil, existe atualmente 4 fuso horários. 1, 2, 3, 4. Tia, mas aqui tem 2, 3, 4 e 5. Aqui está referente a horas em relação ao meridiano de Greenwich. O meridiano de Greenwich, né, 0 horas. Aí depois do 0 vem o 1, menos 1. E a ilha Fernando de Noronha fica aqui no menos 2. O horário oficial de Brasília, menos 3. Aí vem o horário daqui da Amazônia e outros estados, menos 4. E aqui o horário do Acre, menos 5, que é o horário. Certo? Então, só para esclarecer, existe 4 fuso horários atualmente no Brasil. Aí vocês lembram que é 360 dividido por 24, que nós temos 15 fusos, que cada um fuso desse corresponde o quê? 1 hora. E depois a tia vai falar novamente sobre esses fuso horários, certo? Para vocês o conteúdo ficar bem claro. E até a próxima aula, meus amores.